Beleza, galera? Estamos de volta com a nossa segunda aula de biologia de hoje, trabalhando aí o tema questões ambientais e de sustentabilidade, falando sobre a poluição ambiental. Beleza? Muito bem, muito bem, muito bem. Gente, segunda aula tem uma musiquinha, tem também? Tem, sim, tem que ter. Tem que ter, tem que ter, hein? Sempre tem. Tem na ida e tem na volta também, né? Eu ia cantar a música, mas é a música de despedida, né? Não tem condição. Não tem ruim. Quanto mais eu penso em lhe deixar, mais eu sinto que não posso, pois eu me prendi à sua vida, muito mais do que eu devia. Quando é noite de regresso você briga, por qualquer motivo. Confesso que tenho vontade de ir pra bem longe, pra nunca mais lhe ver. Ei, oh meu amado, rapaz, por que brigamos? Não posso mais viver assim sempre chorando. Oh minha paz, estou perdendo. Rapaz, a música é bonita, né? Diana, meu amigo. Diana Zona, ó, pesada. Paz, quantas e quantos namoros foram embalados, né? Com a música dessa. Você perde a conta, rapaz. Perde a conta. Diz que a Yara uma vez brigou com o namorado dela, foi ouvindo essa música. Eu digo, mas aí você for pegar a letra da música, né? Brigou. Ô meu amado. Diz que a mulher ficou. Por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre estou, sempre chorando, sempre sofrendo, né? Pai disse que a mulher ficou impressionada na música aí. É isso mesmo, amigo. Isso mesmo. Aí o caba, quando perde um relacionamento assim, né? Bom, tem essa história de dizer que amor é igual biscoito, perde um e ganha 8. Já pensou? Não é assim não, olhe. Você encontrar uma pessoa decente tá ficando cada vez mais difícil. Bem difícil. Cuidado com essa música aí, para vocês não se impressionarem, viu? Cuidado. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em tuas mãos, mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Pai, a maioria dessa música é falando de sofrência, né? É, rapaz, tu é doido. Vamos lá para as consequências do efeito estufa. Professor, tem coisa boa de consequência para o efeito estufa? Lógico que não, né, gente? É claro que não. O efeito estufa não tem consequências boas, gente. Tem consequências muito, muito, muito ruins. O efeito estufa tem consequências terríveis. Se você for parar para analisar as consequências do efeito estufa, são as piores possíveis. As piores. Cara, tu imagina aí, diz que o sonho da Yara, sabe qual era? Morar na beira-mar, né? Morar na beira-mar. Diz que quando ela abrisse a janela do quarto dela, que fica na parte de cima, tá? Ela queria sentir aquela brisa do mar passando por ela, refrescando, né? Era o que ela queria. A bruma leve das paixões que vem de dentro. Queria que
já abrisse já com essa música linda, com a beleza que o mar oferecia a ela, né? Pode oferecer. Professor, mas por que você está falando sobre isso? O que é que tem a ver com o que a gente está vendo aqui? Tudo, sabe por quê? Porque o sonho da Yara pode estar com os dias contados. Ah, que peninha. Por quê? Olha aí, ó. Poxa, cara. Por quê? Pode estar com os dias contados. É que quanto mais se intensifica o efeito estufa, mais você tem o derretimento das calotas polares, mais você tem o aumento do nível dos oceanos por conta da parte emersa do gelo. Derrete e aí aumenta o nível dos oceanos. E aí, elevando o nível dos oceanos, aquela água do mar que chegava no máximo depois depois da rua da casa da Yara, pode agora chegar. Ela abria ali o portão e literalmente a água está ali. Eita, meu irmão. Aí é durinho, viu, velho? Cara, com um sonho desse, que eu tenho. Meu amigo, tem dia que lá em casa a gente tá vendo algumas coisas lá de Fortaleza, coisa mais linda do mundo, aqueles edifícios ali, à beira-mar, no Meireles, na praia de Iracema. Cara, exatamente. Quando eu Não insulta não, Yara. Não insulta não. Aí, quando eu termino, dá vontade de cantar essa música mesmo, né? Fortaleza, se eu pudesse, se papai do céu me desse um lugar para morar, eu iria com certeza me mudar para Fortaleza, capital do Ceará. Pois é. Lá, inclusive, ampliaram, né, o calçadão ali da praia de Iracema, ali naquela orla ali, para pegar ali a parte, na Avenida Beira-Mar, ali na parte do Meireles, Mucuripe e tal, eles deram uma ampliada ali. E se elevar o mar, como é que fica? Professor, há risco dessa água chegar até lá? Claro, gente. Claro. E não tem serviço do homem que dê jeito não, viu? Aí vai embora. Aí vai embora todo o sonho. Então, isso é uma das consequências, vamos dizer assim, óbvias do efeito estufa. Eu diria. Óbvias do efeito estufa. Sem dúvida. Tá? Sem dúvida nenhuma. Então, nós temos aí, ó, alagamentos, enchentes. Tudo isso são consequências do efeito estufa. Tá bom? Vamos falar um pouco sobre inversão térmica? Vamos falar? Professor, mas o que é inversão térmica? Eu nunca nem ouvi falar nisso aí. O nome é autoexplicativo, né, gente? O nome é autoexplicativo. Inversão térmica. O que é isso? Inversão térmica. Bom, todos nós sabemos, até por um princípio físico mesmo, que o ar frio ele é mais pesado e o ar quente ele é mais leve. Essa é a razão pela qual você tem ali, por exemplo, o congelador de uma geladeira sempre na parte de cima, né? É por isso. Congelador de geladeira é onde? Não é na parte de cima? Exatamente porque o ar frio é mais pesado. Então, a tendência natural desse ar frio é descer, não é subir, não. E o contrário também, o ar quente é mais leve.
Então, a tendência desse ar quente é subir, não descer. Beleza? Muito bem. Dito isso, fica fácil de você entender o que é que a gente chama de inversão térmica. Então, o que é o normal? O que é o normal? O ar, aqui pegando pelo fluxo normal aqui, ó. O ar frio, ele é mais pesado, está em alturas maiores, a tendência dele é descer. Então, o ar frio vem, desce. Aí ele esquenta à medida em que ele vai descendo e faz o quê? Sobe, porque ele aqueceu. Então, o ar frio desce e o ar quente sobe. Essa é a tendência natural. Não tem o que discutir. E como é que é a inversão? Assim, aí você fica o quê? Ar mais frio, ar frio e ar quente embaixo. E o que acontece no caso da inversão térmica? É o contrário. O ar frio que deveria subir fica aprisionado na parte de cima e não desce, porque embaixo desse ar frio você tem um ar quente. Aí você vai dizer, não, mas peraí, professor. Mas o ar quente, ele desce mesmo, pois é. Mas ele desceria se embaixo dele tivesse um ar ainda mais quente. Mas o ar que está abaixo dele é o quê? É frio. E por que o ar que está abaixo dele é frio e não esquenta e vai para cima? Porque a poluição em áreas urbanas não permite que isso aconteça. Aí o ar quente fica aprisionado entre duas correntes de ar frio. Isso é chamado de inversão térmica. É claro que a gente sabe que a inversão térmica pode ocorrer, tá, de maneira natural. Pode. Ocorrer de maneira natural? Pode. Tá? Por problemas nas correntes de ar. Mas, quando ocorre em ambientes urbanos, quase sempre é provocado pela poluição. Quase sempre é provocado pela poluição. Quando é natural, falha nas correntes de convecção do ar. Mas quando é de maneira artificial, de origem antrópica, então é porque quando você tem a poluição que aprisiona esse ar próximo ao solo. Beleza? Show. Vamos pegar aqui agora essa coisa ridícula que você está vendo aí, que é lançar esgoto, normalmente de origem doméstica, né? Normalmente, diretamente na água. Lançar esgoto de origem doméstica, normalmente na água. Cara, isso tem uma consequência, assim, danosa para aquele corpo d'água. Por quê, professor? Porque naquele corpo d'água, quando você joga esgoto de origem doméstica, você gera ali um problema chamado eutrofização. Eutrofização é quando você tem excesso de nitratos e fosfatos na água. Isso é chamado de eutrofização. E a eutrofização normalmente é ocasionado por lançamento de esgotos que vêm de casas contendo matéria orgânica. Que matéria orgânica é essa, professor? Matéria orgânica proveniente da sua alimentação. Cai no ralo da pia, do ralo da pia você junta, ele vai direto para o cano de esgoto, do cano de esgoto ele vai para a rua, da rua ele vai ser jogado diretamente no rio e sem ser tratado. E aí é um problema. E aí é um problema. Então, aumento da matéria orgânica no meio é chamado de
eutrofização. Eutrofização. Aí, ó. Eutrofização. E isso é grave, gente. Aqui no Piauí, aqui em Teresina, nós temos rios que eutrofizam em determinadas épocas do ano. Por exemplo, o rio Poti, não é o Parnaíba, o Poti, ele eutrofiza. Cara, e às vezes a pessoa acha que é um negócio natural, e não é. Por exemplo, tem períodos do ano que se você for ali para a Ponte da Primavera, até passando pela própria Ponte Estaiada, você vê ali aquele mar de folhas, de vegetais, aquele tapete em cima do rio. Você olha e acha até bonito. Você acha até bonito. Olha que coisa linda, rapaz, aquilo ali, olha. Gente, a proliferação daquele tipo de alga num rio não é um sinal bom, ao contrário, é um sinal ruim, é um sinal péssimo, porque está indicando que ali existe um problema ambiental grave chamado eutrofização. Todo ano você tem essa mesma situação acontecendo. Todo ano você tem essa mesma situação acontecendo. É impressionante isso. Impressionante isso. Se você observar, ali é um indicador de poluição. Não tem nada de beleza naquilo ali. Ali é tão belo, na verdade, quanto danoso para o meio. Porque é um indicador de poluição. Beleza? Beleza. Vamos lá. Olha como é que funciona. Então você joga resto de matéria orgânica ali, aí o que acontece? No primeiro momento, as bactérias vão para aquele local e elas começam a decompor aquele alimento, aquela matéria orgânica. Porque elas vão entender, opa, comida para nós, cara, que coisa boa. O nome eutrofização, qual é a etimologia? Eu quer dizer verdadeiro. Trofos quer dizer alimento. Eutrofização é a presença de verdadeiro alimento. E esse alimento, num primeiro momento, as bactérias vão consumir para decompor aquilo ali. Elas vão começar a consumir. Vão consumindo, porque ali naqueles alimentos tem excesso de nitrato e fosfato. Então ele vai consumindo. No primeiro momento, isso acontece de maneira aeróbia, ou seja, na presença de oxigênio. Por quê, professor? Porque não tem nada empatando a formação desse oxigênio. Depois que elas começam a digerir aquele alimento, você tem a formação dessas algas, dessa laminha ou microalgas, como você está vendo aqui nas imagens, que impede a entrada de luminosidade, que impede de fazer fotossíntese, que impede de jogar oxigênio na água. E qual é o resultado disso? Mais matéria orgânica, mais decomposição, só que agora ela não acontece mais aeróbia, porque não tem mais oxigênio. Ela agora é uma decomposição anaeróbia. Cara, isso é terrível, vira um ciclo vicioso, vamos dizer assim, né? O efeito bioacumulativo, né? O que é o efeito bioacumulativo? É quando você tem um outro problema grave que o Enem adora. É quando você tem o acúmulo de substâncias não biodegradáveis ao longo de uma cadeia alimentar. Essas substâncias vão acumulando na biomassa. Por exemplo, metais pesados. Mercúrio, né? É um exemplo. Aqui eu tenho uma substância que foi utilizada durante muito tempo nas lavouras como defensiva agrícola.
famoso DDT. Esse cara é extremamente importante. Durante muito tempo, foi jogado nos vegetais, de um modo geral, e aí nós tivemos acúmulo disso na cadeia alimentar. Essas substâncias, elas vão se acumulando ao longo da cadeia alimentar, tá? Chegando até níveis mais elevados. Níveis mais elevados. Professor, quem tem o nível mais elevado de, vamos dizer, substâncias bioacumuláveis na cadeia alimentar? Aquele que ocupa o nível trófico mais elevado. Aquele que ocupa o nível trófico mais elevado na cadeia alimentar é o que vai acumular o maior número de substâncias. Tá bom? É isso. Então, o efeito bioacumulativo é exatamente você ter uma grande quantidade de substâncias que vão se acumulando ao longo da cadeia alimentar. E aí, à medida em que passa de um nível trófico para o outro, essas substâncias se acumulam de uma maneira que passa a chegar a níveis bem elevados no último nível daquela cadeia alimentar. Tá bom? Bom, poluição do solo. Poluição do solo consiste em quê? Na presença de substâncias, sejam químicas, corpos estranhos, normalmente de origem humana, que vão prejudicar ali aqueles seres vivos que estão vivendo naquele local. Então, isso é chamado de poluição do solo. Essa poluição do solo pode acontecer de diversas maneiras. A mais comum delas é o lixo, que é jogado mesmo, né? É o lixo. Esse lixo ele é jogado lá no solo e ele tem consequências, porque aquilo, quando chove, leva para esgoto, leva para aqueles bueiros que vão se acumulando, provocando entupimento, tudo isso. Então, nós chamamos de poluição do solo. Tranquilo, galera? Tranquilo. Bom, pessoal, todas as vezes que a gente finaliza as nossas questõezinhas, as nossas parte teórica, tá? Volta para mim aqui, Yara, por favor. A gente começa a fazer as questões, sempre. Então, eu preciso da participação de vocês, galera de Dom Inocêncio, a galera de Pimenteiras, São Francisco do Piauí 1 e 2, o pessoal que já está aí pelo YouTube, né? A Lilia, ou Lilia, não sei. Não, por enquanto, deixa eu ver. Dos que falaram, não sei se o João Manuel ainda está aí. Enfim, eu preciso de vocês. Eu preciso que vocês me ajudem na hora da resolução. Tá? Por favor, vocês deem aí a resposta. E aí, quando a gente volta, a gente sempre comenta. Explicando, tá bom? Põe na tela, por favor. Primeira questão. Diz o seguinte. Quando falamos em poluição, referimos-nos às atividades que afetam diretamente o meio ambiente. Ela pode ser desencadeada por vários agentes, tais como esgoto, pesticida, resíduo sólido e petróleo. O tipo mais perigoso de poluição é, sem dúvidas, a radioativa, também chamada de nuclear. No Brasil, em 1987, um grave acidente com radioatividade afetou Goiânia, levando 4 pessoas à morte.
segundo registros oficiais, e contaminando várias outras. O acidente em Goiânia foi causado pelo... Gente, essa questão é tranquila. Ele só quer saber qual é o elemento químico que fez isso. Só isso aí. 2 minutos e eu volto para gabaritar e comentar essa questão com vocês. Até já. São Francisco do Piauí colocou letra C. Pimenteiras do Piauí colocou letra E. Muito bem. Vamos ver então, né? Vamos ver qual é o gabarito. Galera, gabarito, na verdade, nem é letra C e nem é letra E. É letra D. Na verdade, foi com o isótopo 137. O negócio aqui ficou feio. Deixa eu ajeitar. Pronto. O isótopo 137 do césio. Aconteceu em 1987. O maior acidente nuclear em área aberta do mundo. A área aberta. Porque um ano antes, em 26 de abril, ocorreu o maior acidente nuclear da história da humanidade, que foi em Chernobyl, né? O problema aí foi exatamente porque um hospital que fazia tratamento com o césio, tratamento de pacientes com câncer, usava o elemento césio 137. Deixou a bomba de césio, cápsula, desativou as instalações do hospital e deixou a bomba lá. E aí um pessoal lá do Ferro Velho catava ferro velho, pegou e vendeu para um ferro velho. E aí começou todo o problema, porque os caras abriram e lá tinha um pozinho de coloração azul.
depois ficou conhecido como brilho azul da morte. Matou aí 4 pessoas, oficialmente falando. A primeira foi uma meninazinha, rapaz. Leide das Neves. Ô, bichinha. Linda meninazinha. Bichinha pegou, entrou em contato com o Césio. Cara, foi um terror. Isso daí tem no YouTube, gente. Depois vocês peguem aí, porque tem no YouTube. Fácil de você encontrar. Não tem dificuldade, não. Tem até um programa falando sobre isso. Bom, questão de número 2. A poluição atmosférica causa preocupação em todo mundo, uma vez que provoca danos ao homem e ao meio ambiente. Ela pode ser desencadeada por fontes fixas, como indústrias, ou fontes móveis, como os veículos automotores. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que não indica um poluente atmosférico. Gente, olha o que ele está dizendo. Não indica um poluente atmosférico. Tá? Tranquilo? Então, vamos lá. 2 minutos e eu volto. Até já. Beleza. Olha aí. Estão colocando São Francisco do Piauí, letra D de dado. Vamos ver se é isso mesmo? Na verdade, é a letra C, galera. Gás nitrogênio. Não indica um poluente atmosférico. Pelo contrário, o gás nitrogênio eu mostrei na aula de hoje, nos primeiros slides, que o gás nitrogênio é um gás que tem a maior percentual no ar, 78%. Então é óbvio que ele não é um poluente atmosférico. Questão de número 3. A poluição da água muitas vezes é confundida com sua contaminação. Lembra que eu falei que eu ia precisar dessa informação? Analise as alternativas a seguir, marque aquela
que melhor indica a definição de água poluída, pessoal. Não é água contaminada, é água poluída. Olha a diferença. Água contaminada é uma coisa, água poluída é outra. Beleza? 2 minutos e eu volto. Até já. Muito bem, galerinha. Tá aí. O pessoal colocou aí, né? É... Deixa eu ver. Letra B de bola, foi? Foi, letra B de bola. Mas, na verdade, letra A é o gabarito. Gente, não esqueça o detalhe que eu falei. Existe uma diferença entre água poluída e água contaminada. A água poluída é aquela que você tem substâncias químicas e físicas nela. Poluiu a água. Água contaminada são micro-organismos. Então, ele diz na letra A, água poluída é aquela que possui alterações em suas características químicas e físicas, tais como mudanças no cheiro, na cor e no sabor. Beleza? Então tá aí letra A para a questão de número 3. Questão de número 4. Nos últimos anos, observa-se um aumento crescente do percentual de CO2 na atmosfera. Entre outros efeitos, o excesso de CO2, olha o que ele está dizendo, excesso de CO2, né? Pode contribuir para quê? 2 minutos e eu volto. Até já.
Beleza, beleza. Então o pessoal colocou como gabarito letra E, Francisco, São Francisco do Piauí, e Pimenteiras colocou letra D de dado. Muito bem. Então vamos lá, galera. Tá aí, ó. Letra D de dado, aquecimento global. Excesso de CO2. CO2 é um gás de efeito estufa. Então, o gás de efeito estufa leva ao efeito estufa, ao agravamento. O que, com certeza absoluta, vai gerar aí problemas de aquecimento global. Beleza? Vamos para 5. As florestas tropicais, deixa eu só ver aqui uma coisa. Pronto, tá aí. As florestas tropicais úmidas contribuem muito para a manutenção da vida no planeta, por meio do chamado sequestro de carbono atmosférico. Resultados de observações sucessivas nas últimas décadas indicam que a floresta amazônica é capaz de absorver até 300 milhões de toneladas de carbono por ano. Conclui-se, portanto, que as florestas exercem importante papel no controle de quê? No controle de quê? É isso que eu estou querendo saber. 2 minutos e eu volto. Até já. Muito bem, muito bem, muito bem. Tá aí, né? São Francisco do Piauí colocou letra B de bola. Vamos ver isso aqui, ó. Na verdade, a letra D de dado, tá? Do efeito estufa, provocado pelo acúmulo de carbono na atmosfera, resultante da queima de combustíveis fósseis, como carvão mineral e petróleo. Então, isso aí é óbvio. A gente já tem nenhuma novidade. A gente discutiu muito sobre isso aqui. O efeito estufa é um fenômeno natural que é intensificado pela ação humana.
Qual gás lançado por meio das atividades antrópicas? Lembrando, atividades antrópicas são atividades oriundas do ser humano. Está diretamente relacionado ao efeito estufa? Qual está diretamente relacionado? Tá fácil. 2 minutos e eu volto. Até já. Beleza. O pessoal colocou aí São Francisco do Piauí, colocou letra B de bola. É isso mesmo? Claro. Nós estamos falando aqui de uma coisa chamada CO2, tá? CO2. Então, o CO2 é, sem dúvida nenhuma, o gás de efeito estufa mais importante, né? Que promove o efeito estufa mais importante de todos. Beleza? Muito bem. Questão de número 7. O efeito estufa é uma das principais preocupações ambientais da humanidade, uma vez que os seus efeitos causam prejuízos para a biodiversidade. E para as atividades humanas, esse fenômeno tem como uma de suas consequências o. Que consequência, gente? Essa é fácil. Não precisa mais do que 1 minuto. 1 minuto e eu volto. Até já.
Bacana, bacana. Vamos lá então. Vamos lá. Letra A, aumento da temperatura terrestre. Pessoal, qual é a consequência principal do efeito estufa? Se ocorrer o efeito estufa, aumenta a temperatura. Se aumenta a temperatura, o aquecimento global gera derretimento do gelo, que por consequência aumenta também o nível dos oceanos. Qualquer um desses estaria valendo. Questão 8. As atividades produtivas são importantes fatores que interferem diretamente na ocorrência do efeito estufa. No que toca à energia, pode-se afirmar que o efeito estufa está diretamente relacionado à produção energética. Por meio de quê? Essa é fácil. 1 minuto só. 1 minuto e eu volto. Até já. Beleza. Colocaram letra. Não, não, não. Essa daí foi a da anterior. Beleza, show de bola. Vamos lá então. Gabarito letra E, gente, ó. A queima de combustíveis fósseis, a queima de combustíveis fósseis, que é a principal substância queimada para produzir gases de efeito estufa. Essa aqui eu vou fazer de mão beijada, entregar para todo mundo, porque é muito fácil, nós estamos falando de eutrofização, e eu disse a você o que era a eutrofização. A eutrofização, pessoal, é quando você joga em excesso matéria orgânica diretamente na água, e essa matéria orgânica gera comida demais, entre aspas, para as bactérias, né? E aí elas acabam gerando o processo de eutrofização. Primeiro, decomposição daquela matéria orgânica em estado aeróbio, depois morrem mais indivíduos, principalmente peixes, e aí vem mais matéria orgânica para ser decomposta, só que dessa vez em condições anaeróbias. Beleza? Show! A 10ª questão é para casa, galera. 10ª questão é para casa. Deixa eu só passar aqui, ó. Aqui não vale, porque o gabarito não está valendo aí, não. Então, primeiro, 30 segundos aqui e aí a Yara passa mais 30 segundos no outro. Beleza? Muito bem. 1 minutinho no total. E eu volto encerrando a nossa aula de hoje. Até já.
Beleza, finalizando, portanto, a nossa aula de hoje. E aí, meu amigo, eu vou dizer para você que eu não posso ficar. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Valeu, galera. Semana que vem estamos juntos. Até lá.